Anjos, mesmo que você nunca tenha tocado em uma Bíblia, provavelmente tem uma ideia de como eles parecem. São aquelas elegantes criaturas celestiais com longas túnicas brancas, asas parecidas com as de cisnes e talvez uma areola sobre suas cabeças, como esperado. Também conhecemos a aparência dos bebês anjos ou querubins, aqueles pequenos bebês gorduchos e fofos segurando um arco e flecha, algo que você pode ver em um cartão de Dia dos Namorados, exceto que, bem, não é assim que os anjos realmente parecem, pelo menos de acordo com a Bíblia. Estes são anjos biblicamente precisos. Essas abominações horríveis são mais adequadas para um livro de terror do que para a Bíblia. Então, o que são essas coisas? Por que eles têm essa aparência? E como é que temos tantas imagens de anjos tão erradas? Se esse conteúdo te interessa, não se esqueça de seguir o nosso canal. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Que Deus te abençoe. O que são anjos? Bem, os anjos vêm do Antigo Testamento, a primeira metade da Bíblia para os cristãos, ou toda a Bíblia conhecida como Tanakh para os judeus. O Antigo Testamento foi escrito no que hoje é Israel e Palestina, aproximadamente do século 6 a.C. ao século 3 a.C. Embora muitos estudiosos acreditem que as histórias bíblicas em si sejam muito mais antigas. A palavra anjo vem do grego angelos, originado da palavra hebraica malak, que se traduz aproximadamente como mensageiro. Esses mensageiros aparecem várias vezes no Antigo Testamento, carregando mensagens de Deus do céu para a terra e, às vezes, agindo em seu nome. Por exemplo, você pode reconhecer o anjo da morte na história da Páscoa, que matou todos os primogênitos dos egípcios, ou talvez o anjo que matou 70.000 israelitas, ou ainda o anjo que sozinho matou 185.000 soldados assírios em uma única noite. Quando aparecem na Bíblia, eles são descritos como tendo asas. Na verdade, eles se parecem com uma pessoa comum. Em textos bíblicos posteriores, como o livro de Daniel, alguns até recebem nomes como Gabriel, Rafael e Miguel. Ok, isso tudo parece familiar, mas eles não são exatamente o motivo do pesadelo, as abominações grotescas que vimos antes. Os anjos, conhecidos como Malak, não são as únicas criaturas celestiais na Bíblia. Há uma hierarquia entre eles, e dependendo de quem estamos falando, os anjos humanoides clássicos e mais famosos estão realmente bastante baixos na escala hierárquica. Na Idade Média, um estudioso judeu conhecido como Maimônides desenhou uma hierarquia de anjos. E se você observar aqui, os anjos humanoides clássicos, os Malak, estão bastante baixos, mas não tão baixos quanto os querubins. Esqueça aqueles anjos alados e gordinhos. De acordo com a Bíblia, os querubins têm a aparência híbrida de animal e humano. A primeira vez que os vemos é no livro de Gênesis, logo depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim. A função deles é guardar o jardim do Éden da humanidade. Nossa melhor descrição dos querubins vem do livro de Ezequiel. Ele começa com o profeta tendo uma visão profunda, descrevendo essas criaturas como seres vivos, mas mais tarde são revelados como querubins. O relato está em Ezequiel capítulo 1, versículos 5 a 9, e diz o seguinte: E no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para a frente, e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram os seus rostos, suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que se encostavam na de outro ser vivente, de um lado e do outro, e 2 asas que cobriam os seus corpos. Cada um deles ia sempre para a frente. Para onde quer que fosse o espírito eles iam, e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Os querubins não se parecem nada com os anjos comumente apresentados por aí.
Em vez disso, se assemelham mais às bestas míticas na antiga Mesopotâmia, especialmente o Iamassu babilônico, que tem asas de águia, corpo de leão e cabeça de rei. Essas criaturas agiam como guardiãs de lugares sagrados, como templos, palácios ou muralhas da cidade, desempenhando um papel semelhante ao dos querubins bíblicos. Eles se assemelham às imagens egípcias, à esfinge ou o grifo hitita. Muitos acreditavam que esses anjos bíblicos eram descendentes dessas criaturas mitológicas da Mesopotâmia, onde houve uma considerável troca cultural e surgimento de criaturas míticas semelhantes em toda a região. Os querubins gordinhos que encontramos no cristianismo posterior podem ter sido importados dos mitos gregos e romanos, emprestando formas de Cupido ou Plutão. Serafim. Subindo na lista, nós os encontramos. Os serafins. Eles têm 6 asas, sendo 2 usadas para voar, o outro par para cobrir o próprio rosto e o terceiro par para cobrir os pés. Eles são descritos no livro de Isaías, capítulo 6, versículos 2 e 3, da seguinte maneira: Serafins estavam ao seu serviço. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Na teologia cristã medieval, os serafins ocupam o posto mais alto na hierarquia angelical, sendo os guardiões do trono de Deus e cantando continuamente Santo, Santo, Santo todos os dias. Quanto ao nome serafim, ele vem da palavra seraf, que significa queimar. Portanto, serafim pode significar algo como aqueles que queimam. Mas de onde vem? Ao explorar mais a origem do nome serafim, encontramos que a palavra hebraica para uma serpente venenosa do deserto é saraf. No Antigo Egito, a cobra era frequentemente referida como a flamejante, e uma imagem disso, chamada Uraeus, era usada pelo faraó. Assim, saraf pode ser o termo hebraico para cobra, possivelmente explicando a aparência alada dos serafins. Agora estamos chegando às criaturas mais estranhas na Bíblia, os ofanins, também conhecidos como as rodas. Eles são um par de rodas de ouro entrelaçadas com olhos ao redor da borda, pairando e flutuando no céu. Na mesma visão anterior, em Ezequiel capítulo 1, de 15 a 20 os descreve ao lado dos querubins, dizendo: Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura. Reluziam como o berilo, e as 4 tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes, e estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam, e quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas o seguiam, porque o mesmo Espírito estava nelas. Os ofanins são seres destinados a carregar o trono de Deus, tornando-os algumas das criaturas mais sagradas e certamente estranhas na Bíblia. De onde vêm essas rodas? Bem, ninguém realmente sabe. Alguns teóricos da conspiração acreditam que Ezequiel está descrevendo um OVNI devido à sua forma e movimento estranhos. Ou talvez, dado que tudo isso acontece em uma visão, poderia ser o resultado do profeta ingerir uma planta psicodélica. Estudiosos mais fundamentados interpretam as rodas metaforicamente como uma representação da incompreensibilidade de Deus, ou alguma outra interpretação muitas vezes bastante elaborada. Mas em todo caso, ninguém realmente sabe muito mais sobre as rodas. Elas nunca são mencionadas em nenhum outro lugar. Como a própria palavra de Deus diz, nem todas as coisas nos convém saber, e há coisas que não serão reveladas antes do devido tempo. Sendo assim, embora seja profundamente intrigante aprender sobre essa natureza angelical ou descobrir mais sobre os mistérios dos seres que habitam o céu, vamos nos manter realmente atentos às coisas que Jesus nos mostrou e à fé em seu propósito. Só assim poderemos entender todos esses mistérios. Há uma certa confusão sobre se essas abominações conhecidas como querubins, serafins ou ofanins são realmente anjos. Talvez seres celestiais seja uma descrição melhor para eles. Se você acredita nelas assim como estão descritas na Bíblia ou não, não importa. Acredite em Jesus
e em seu propósito com o único e suficiente Salvador, acredite que ele morreu numa cruz para que você fosse salvo. Então você terá toda uma eternidade para descobrir se essas criaturas realmente existem ou não. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.